Você já reparou que Einstein, Freud, Spielberg, Mark Zuckerberg e os fundadores do Google têm algo em comum além do sucesso? Eles cresceram numa cultura que há milênios ensina segredos sobre realizar sonhos que o resto do mundo só agora está descobrindo. Por que famílias que sobreviveram a perseguições terríveis conseguiram criar tantos gênios, inovadores e transformadores do mundo? O que eles sabem sobre transformar sonhos em realidade que você nunca ouviu falar? A resposta está em uma sabedoria milenar que passa de pai para filho há mais de 3.000 anos. Uma filosofia que transformou um povo perseguido em uma das forças mais influentes da história moderna. E hoje você vai descobrir exatamente como essa mentalidade ancestral pode revolucionar a forma como você enxerga e conquista seus próprios sonhos. Porque enquanto o mundo moderno debate sobre encontrar propósito e realizar sonhos, existe um conhecimento que já estava nas mesas de jantar judaicas há milênios. E se você quer entender como essa sabedoria pode transformar completamente sua relação com seus objetivos de vida, comenta aqui embaixo. Quero essa sabedoria. E se inscreve, porque vamos mergulhar muito mais fundo nessa filosofia que poucos conhecem. Sabe qual é a primeira coisa que uma criança judaica aprende na mesa do Shabat? Não é aceitar respostas prontas, é fazer perguntas. Por que fazemos isso? Qual o significado? Como isso se conecta com nossa vida? Essa tradição milenar de questionamento construtivo é exatamente o que cria a base para descobrir sonhos verdadeiros. Porque veja só, enquanto o mundo ensina as pessoas a seguirem fórmulas prontas, a cultura judaica sempre ensinou o contrário. Questione tudo, inclusive seus próprios desejos. No Talmud, existe um ensinamento poderoso. Quem é sábio? Aquele que aprende de toda pessoa. Mas existe uma segunda parte que poucos conhecem. Quem é verdadeiramente rico? Aquele que se alegra com sua porção, mas apenas depois de descobrir qual é realmente sua porção. Isso significa que antes de correr atrás de qualquer sonho, você precisa fazer as perguntas certas. E aqui está o que gerações de famílias judaicas sempre souberam. O sonho que você pensa que é seu, muitas vezes nem é seu. É da sociedade, dos seus pais, do que você acha que deveria querer. E esse é o primeiro grande problema que a maioria das pessoas enfrenta. Elas estão correndo atrás dos sonhos errados. Porque existe um conceito na filosofia judaica chamado Tikkun Olam. Literalmente significa reparar o mundo. Mas aqui está o segredo que os sábios sempre transmitiram. Você não repara o mundo tentando consertar os outros. Você começa reparando a si mesmo, encontrando seu lugar único no grande quebra-cabeças da existência. E isso elimina completamente aquela pressão de mudar o mundo, que paralisa tanta gente. A sabedoria judaica ensina que seu sonho não precisa ser grandioso aos olhos dos outros. Ele precisa ser verdadeiro aos seus próprios olhos e contribuir, mesmo que de forma pequena, para o bem maior. Pense nos grandes nomes que transformaram o mundo vindos dessa cultura. Einstein não acordou pensando, vou revolucionar a física. Ele seguiu sua curiosidade natural sobre como o universo funciona. Spielberg não sonhava em transformar o cinema. Ele queria contar histórias que tocassem as pessoas. A diferença é que eles foram criados numa cultura que valoriza a busca pessoal autêntica como um dever sagrado. E aqui está algo que vai mexer com sua cabeça. A tradição judaica ensina que cada pessoa nasce com um dom único, uma contribuição que só ela pode dar ao mundo. O Zohar, um dos textos místicos mais antigos, diz que antes de nascer, cada alma conhece exatamente qual é sua missão. O problema é que quando nascemos, esquecemos. E aí passamos a vida inteira tentando lembrar. Mas como você descobre qual é realmente seu sonho verdadeiro? Aqui está onde entra uma prática que as famílias judaicas usam há séculos. Elas fazem perguntas que vão além do óbvio. Não é o que você quer ser quando crescer? É o que te deixa tão absorvido que você perde a noção do tempo?
Não é qual profissão dá mais dinheiro, é quando você se sente mais vivo e útil. Você já notou como as famílias judaicas pensam sempre em gerações? Existe uma expressão em hebraico, lidor vidor, de geração em geração. Essa não é só uma frase bonita, é uma filosofia de vida completa que explica por que esse povo consegue realizar sonhos de forma tão consistente. Enquanto a maioria das pessoas pensa em gratificação imediata, a mentalidade judaica sempre foi de longo prazo. Não é sobre o que você quer agora, é sobre o legado que você vai deixar. Não é sobre sucesso rápido, é sobre construir algo que vai beneficiar seus filhos, netos, bisnetos. E olha que perspectiva poderosa isso cria. Quando você pensa em termos de gerações, seus sonhos automaticamente se tornam maiores, mais significativos. Você para de correr atrás de modismos e começa a buscar coisas que realmente importam. Mas aqui está o que os sábios sempre souberam sobre isso. Essa visão de longo prazo não torna você lento. Ela torna você estratégico. Porque quando você sabe que está construindo para gerações, cada decisão que você toma tem mais peso, mais propósito. Você não desperdiça tempo com coisas superficiais. E existe outro elemento fundamental nessa sabedoria que poucos entendem. A cultura judaica sempre ensinou que obstáculos não são punições, são preparações. Durante milhares de anos, esse povo enfrentou perseguições, expulsões, tentativas de extermínio. E sabe o que eles aprenderam? Que a adversidade não destrói sonhos, ela os fortalece, se você souber como encarar ela. No Talmud, existe um ensinamento que diz: onde está o homem sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desta era? E a resposta é sempre a mesma. Aquele que transforma cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento. Isso não é positividade tóxica, é mentalidade de sobrevivência inteligente, que virou filosofia de prosperidade. Porque olha só, quando você está acostumado a encontrar soluções criativas para problemas impossíveis, realizar sonhos se torna quase natural. É por isso que você vê tanta inovação vinda dessa cultura. Não é sorte, não é genética especial. É mentalidade moldada por gerações de pessoas que aprenderam a ver cada não como um convite para encontrar outro caminho. E aqui está uma coisa que vai mudar totalmente como você enxerga seus próprios obstáculos. Na tradição judaica, existe o conceito de que cada pessoa tem não apenas um sonho, mas uma resistência específica que ela precisa superar para realizá-lo. É como se o universo te desse exatamente os desafios que você precisa para desenvolver as habilidades necessárias para cumprir sua missão. Isso significa que aquilo que está te atrapalhando agora, na verdade pode ser o que vai te preparar para o seu sucesso futuro. Mas só se você souber encarar com a mentalidade certa. E qual é a mentalidade certa? Curiosidade ao invés de revolta. Estratégia ao invés de desespero. Paciência ao invés de pressa. Porque existe uma diferença gigante entre ter pressa e ter urgência. Pressa é desespero disfarçado. Urgência é clareza em ação. E a sabedoria judaica sempre ensinou a diferença entre as duas. Quando você tem um sonho verdadeiro, conectado com seu propósito real, você sente urgência, aquela energia que te faz acordar cedo e dormir tarde, porque você sabe que está fazendo algo importante. Mas você também desenvolve paciência estratégica, a habilidade de esperar o momento certo, de construir as bases adequadas, de não queimar etapas importantes. É por isso que você vê tantas histórias de sucesso que parecem da noite para o dia. Mas quando você investiga, descobre que foram anos ou décadas de preparação silenciosa. E aqui entra outro elemento crucial dessa sabedoria: a importância da comunidade. Na cultura judaica, realizar sonhos nunca foi uma jornada solitária. É sempre um projeto coletivo, não no sentido de que todos fazem a mesma coisa, mas no sentido de que cada pessoa contribui com seus talentos únicos para o bem comum. E isso cria um ambiente onde todo mundo quer ver todo mundo prosperando.
Pense nisso. Quando você está cercado de pessoas que acreditam no seu potencial e te ajudam a crescer, realizar sonhos se torna muito mais fácil. Não é networking superficial, é construção de relacionamentos profundos baseados em valores compartilhados. É ajudar os outros a realizarem os sonhos deles para que eles te ajudem a realizar os seus. Mas existe um detalhe fundamental nessa abordagem comunitária, que a maioria das pessoas não entende. Você só consegue ajudar os outros verdadeiramente quando você está caminhando na direção dos seus próprios sonhos. Porque é impossível dar aquilo que você não tem. É impossível inspirar coragem se você não está sendo corajoso. É impossível ensinar perseverança se você desiste na primeira dificuldade. E isso nos leva a um dos ensinamentos mais poderosos da sabedoria judaica sobre realizar sonhos. A ideia de que você precisa se tornar a pessoa que merece o sonho que você quer realizar. Não adianta querer ser empresário se você não está disposto a assumir responsabilidades. Não adianta sonhar em ser artista se você não está disposto a criar todos os dias, mesmo quando ninguém está assistindo. A tradição judaica sempre ensinou que o caráter precede a conquista. Primeiro você desenvolve as qualidades necessárias. Depois, as oportunidades começam a aparecer. É o contrário do que o mundo moderno prega, que você precisa fingir até conseguir. A sabedoria milenar diz: você precisa se tornar até merecer. E aqui está uma verdade que vai doer um pouco. A maioria das pessoas não realiza seus sonhos, não porque não tem talento, não porque não tem sorte, não porque o mundo é injusto. É porque elas não estão dispostas a pagar o preço do crescimento pessoal que esses sonhos exigem. Elas querem o resultado sem a transformação. Mas quando você entende que realizar um sonho é na verdade um processo de se descobrir e se tornar quem você realmente é, tudo fica diferente. Cada obstáculo vira um professor. Cada fracasso vira uma lição. Cada vitória pequena vira um degrau para algo maior. E existe uma última coisa sobre essa sabedoria, que vai fechar tudo com chave de ouro. Na tradição judaica, realizar seus sonhos não é apenas sobre você. É sobre honrar aqueles que vieram antes de você e preparar o caminho para aqueles que vão vir depois. É sobre entender que você faz parte de uma corrente muito maior de pessoas que dedicaram suas vidas a tornar o mundo um lugar melhor. Quando você enxerga seus sonhos dessa forma, não como desejos pessoais, mas como responsabilidades sagradas, você encontra uma força que vai além da sua motivação individual. Você encontra propósito. E propósito é o combustível mais poderoso que existe para realizar qualquer coisa nesta vida. Então comenta aqui, qual desses ensinamentos da sabedoria judaica mais te impactou? Ou conta se você já conhecia algum desses princípios. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa conhecer essa filosofia milenar. Porque o mundo precisa de mais pessoas realizando seus sonhos verdadeiros. E agora você tem uma sabedoria de milhares de anos para te guiar nessa jornada.